Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Peço perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, nesta segunda-feira, nesta semana que é a última deste ano litúrgico, estamos a aproximar, já estamos com os foguetes preparados e com os confetes e com o espumante para passar o ano litúrgico. Vai ser já a meio do próximo sábado, quando celebramos a última missa de sábado deste ano litúrgico e passemos para o tempo do Advento. Mas nesta segunda-feira desta semana, Senhor, pedes-me isto, que olhe novamente para uma passagem que há poucas semanas escutava e rezava, que olho novamente para esta passagem agora com este sentido mais escatológico do fim dos tempos. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos e viu os ricos deitarem na arca do tesouro as suas ofertas. Viu também uma viúva, muito pobre, deitar 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Todos eles deram do que lhes sobrava. Mas ela, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Senhor, em tom escatológico, traz-me para a minha oração pessoal esta imagem desta viúva. Havia muito para se partilhar contigo e meditar. Hoje queria-me focar neste primeiro aspecto. Deu tudo o que tinha para viver. Senhor, que é a vida, se não a vida em ti, a vida para o céu. A vida que tu me chamas a dar. E por isso mesmo hoje perguntava-me se tenho realmente, ao terminar este ano litúrgico, ao viver esta última semana, em que tantas leituras nos têm encaminhado sempre para a escatologia, para o fim dos tempos, se eu tenho vivido a pensar no futuro, a pensar na vida eterna, a pensar no céu que quero e que desejo. E por isso hoje pensava isto, Senhor. Aquela mulher dava tudo o que tinha para viver, porque sabia que tudo o que estava a dar não passava de bens materiais, porque o que ela queria viver era o céu. E eu sou capaz de dar toda a minha vida, tudo o que sou, a ti, Senhor, para que tu me dês o céu? E são tantos os exemplos de santos que deram tudo para te seguir. Não é? Olhemos para tantos casos. Santo Antão dá todos os bens e depois, quando acha que ainda não é suficiente, deu mesmo todos para alguém tomar conta da irmã e ele servir uma vida e instaurar aquilo que seria depois a vida mendicante. Olhemos para São José Sanches del Rio. Ontem celebrávamos Cristo Rei, ele que entregou tudo, toda a sua vida para viver o céu. Ele bem sabia que ainda hoje estarei no céu. E são tantos, Senhor, são tantas as histórias de jovens, de adultos, pais de família, mães de família, que dão tudo. E por isso estou a dar tudo eu para viver para o céu. Tudo o que eu tenho agora aqui na terra é a experiência já de partilha fraterna. E pensava nisto, olhando para algumas histórias. Em primeiro lugar, no outro dia estava aqui eu, reunido também, numa reunião aqui no gabinete, e aparecem-me bater à porta. E era uma senhora que vinha trazer: tome lá, senhor, para depois da reunião veja isto. E o que era? Vinha trazer uma prenda, uma pequena lembrança de um sítio onde ela tinha estado. Neste caso era ter uma peça de roupa. A pensar: senhor padre, agora vai ficar frio, tome lá para si também. Deu-me dar constantemente no cuidado pelos outros, no cuidado pelo irmão. Senhor, são tantos aqueles que dão isto, que dão-se inteiramente. E por isso, também ação de graças hoje. Por todos aqueles que já me deram tanta coisa. Por todos aqueles que me dão a possibilidade, e muitos sabem que quem faz estas meditações são padres, são tantos aqueles que ajudam e colaboram na sustentação do clero. Bem sabemos que é um mandamento da Igreja, mas mais do que isso, Senhor, tu hoje falas disto. Aqueles que dão a sua vida para o bem do outro. Aquela mulher deu aquelas 2 moedas que, bem, não pagariam a eletricidade de uma igreja, mas davam tudo pelo bem de alguém que vai precisar. Mas alguém vai precisar mais do que ela. Ela só tem 2 moedas. Há sempre alguém que precisa mais. E aprender esta lógica de dar.
fez-me lembrar uma segunda história que é muito conhecida de um filme, Favores em Cadeia. Realmente nós podemos ir fazendo favores, Senhor, aqui e ali, vamos dando a este e este vai dando a outro. E no outro dia, também eu pude dar aqui uma coisa a uma pessoa e a verdade é que essa pessoa pensa, como é que agora? Não tem que retribuir. Não tem que retribuir. Nós podemos dar uns aos outros e assim se instaura o que é a cadeia do amor, da gratuidade de quem oferece a sua vida, de quem oferece a sua vida a ti, Senhor. E por isso rezava isto também, agradecer tanta generosidade, tanto dom, tantas duas moedas que foram dadas por pessoas que precisavam, mas quiseram dar, porque mais alguém precisa. Alguém está a precisar. E às vezes não podemos contar aqui as histórias, porque há coisas que são muito pessoais, mas há tantas histórias de gente que já me aconteceu também aparecer no fim da missa, Senhor Padre, aqui está um envelope para pagar isto da igreja que eu sei que estão a precisar. E lá a paróquia tem aquilo tudo pago. De repente, quando menos esperávamos, quando estávamos a precisar daquele pagamento para pagar, aparece alguém. E são N histórias disto, com valores consideráveis. Mas mesmo que fossem só as duas moedas, o Senhor não olha para o valor, o Senhor não olha para uma matemática aqui. Podíamos ter um contabilista, um Jesus contabilista, mas não, Senhor, tu queres um Jesus, tu és um Jesus de amor que olhas para mim para saber com que sentido é que eu faço as coisas, com que sentido é que eu dou aqueles cêntimos que eu dou no ofertório da igreja, ou as notas que dou, o que eu der. Não interessa o valor, interessa o que eu faço. E hoje, Senhor, te rezava isso, agradecer a generosidade a todos, mas também ver que tu me pedes isso, que me dês, ofereças tudo aquilo que se calhar até te custa mais dar, custa mais me dar, aprender a dar a Deus, tudo, todos os bens para ti, Senhor. Hoje também pedi isso, aprender a não cair na avareza do cultivo dos bens, de focar-me nos vários bens, sempre que for preciso, Senhor, viver na tua providência. E também são tantas as congregações religiosas que nos mostram isso. Bem, eu me lembro uma vez das irmãs que também viviam da caridade, mas não podiam aceitar, e não podem aceitar, está nos estatutos das irmãs, realmente bens monetários que tivessem sido forçados a ser dados por alguém. Quando eu vou pedir a alguém, mas paga lá isto para as irmãs. Não, tinha que ser da generosidade do coração. E por isso, como elas não podiam, foram dar ao seminário esse valor. E ajudaram a pagar o seminário uma coisa ali que também era preciso. E acontece isso tantas vezes com tanta gente, Senhor. A generosidade, viver na providência, Senhor. Nada me falta, porque tu és sempre providente. E aquela mulher, aquela viúva que entregou estes 2 moedas, que aqui em Lucas aparece assim também, a entregar estas 2 moedas, que Jesus olha e repara, esta viúva que era muito pobre, que o Lucas bem frisa isso, ela era muito pobre, deita 2 pequenas moedas. Senhor, que as 2 minhas pequenas moedas, cada um vai sabendo quais são, mas as minhas 2, Senhor, eu te quero entregar hoje. Quero-te entregar isto. Quero entregar a minha vida, o que sou, o que tenho, para ti. Para o teu reino, para a tua vida, para que eu depois chegue ao céu. E bem sei que no céu, quando chegar, já não terei bens. O céu já não anda aqui com isto dos bens. Os bens são terrenos. Os bens não me levam ao céu por si só. Não é porque eu tenho muitos bens. Bem sabemos aquelas piadas. São Pedro, está aqui um cheque. Dá-me um lugarzinho no céu. Não há. Não há isto no céu. E pensando esta história real, em que Jesus para ali quase como um detetive, não é? Para ali a observar. Se nós também parássemos tanta vez no nosso dia-a-dia para observar o que nos acontece à nossa volta. E é tão propício, Senhor, então, aqueles momentos em que, quando estamos nos transportes públicos, ou assim, no meio da rua, no meio das grandes cidades, ver o que é a ação das pessoas. E perceber que tantas vezes podemos estar agarrados aos bens. E por isso eu te peço isso, Senhor. Em primeiro lugar, agradecer a generosidade de tantos que contribuem para o bem da igreja, para a edificação da igreja que todos queremos formar. A tua igreja, Senhor, é construída no alicerce da boa vontade de tantos e tão generosos. E por isso agradecer isso diante de ti, Senhor, a generosidade de tantos. E depois pedir que eu cultive também, este espírito de entregar tudo, da entrega total, a doação total. Que não fique preso aos bens. Os bens não me levam ao céu. O que me leva ao céu é esta resposta diária. Desprendimento, disponibilidade interior, de coração, para servir o reino. Senhor, aqui me tendes para viver uma vida com o reino. Que eu viva assim, desprendido para poder amar-te tanto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.